está de volta, já com imagens do início da segunda parte da sessão plenária da tarde desta quarta-feira. E lembrando que estamos com a sessão presencial e aí podemos acompanhar este momento de entrada dos ministros que se dirigem aos respectivos lugares. Essa cena ela foi retomada recentemente, exatamente nesse processo, porque até há pouco tempo estávamos ainda nas sessões realizadas por videoconferência. E agora, com a retomada dos trabalhos em sessões presenciais, nós já estamos com esta normalidade na sessão plenária que acompanhamos agora ao vivo, direto do plenário. Todos os ministros em seus respectivos lugares. Retoma a sessão o ministro Luiz Fux, presidente da Suprema Corte. Colaboradores, antes de passar a palavra ao ministro Gilmar Mendes, eu vou dar a palavra ao ministro Dias Toffoli, que por... Não, presidente. O relator precisa proferir o voto antes. Ah, sim, claro. Eu quis atender a Vossa Excelência de maneira tão... Reitera o ministro Dias Toffoli. Suprimir a palavra do relator. Então, o ministro Gilmar Mendes tem a palavra para o voto. Obrigado, presidente. Boa tarde, cumprimentar a todos os eminentes advogados que vieram à tribuna para fazer sustentação, cumprimentar também o eminente vice-procurador. À direita do ministro-presidente, para o voto, o ministro-relator, ministro Gilmar Mendes, ministro do STF. A questão jurídica com repercussão geral reconhecida no presente recurso cinge-se a examinar a constitucionalidade de sucessivas prorrogações do prazo de autorização para interceptação telefônica. Para fixar uma tese acerca da questão, é necessário analisar se há um prazo máximo para a prorrogação das interceptações telefônicas. Se a conclusão for pela inexistência do prazo máximo, será importante avaliar quais são os critérios para a verificação da validade das prorrogações sucessivas. Portanto, neste caso, pretende-se responder às seguintes questões problemas. São constitucionais as sucessivas prorrogações de interceptação telefônica? Há algum limite temporal às prorrogações de interceptação telefônica? Quais critérios devem orientar a motivação da decisão que prorroga uma interceptação telefônica? Já se falou aqui do artigo 5º 12, quanto à inviolabilidade do sigilo das comunicações telefônicas, salvo por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. A Lei 9296, que regulamenta o artigo 5º 12 da Constituição, estabelece o prazo de 15 dias para a vigência da medida, renovável por igual tempo, uma vez comprovada a indispensabilidade do meio de prova. Não há na legislação uma referência clara acerca da possibilidade de renovações sucessivas da medida ou um limite máximo de prazo global. Os problemas que permeiam a temática das interceptações telefônicas no sistema processual penal brasileiro são tão relevantes que justificaram, inclusive, condenação do Brasil pela Corte Interamericana de Direitos Humanos no caso Escher e outros versus Brasil, sentença de 6 de julho de 2009. No referido julgamento, a Corte Interamericana analisou o caso em que houve ilegalidades na decretação, na execução e na divulgação. Na pauta, recurso extraordinário 6.252.063. Como premissa, Ministério Público Federal contra Isidoro Rosenblum. Considerando que pode representar uma séria interferência na vida privada, a medida deve estar autorizada em lei, que deve ser precisa e indicar regras claras e detalhadas sobre a matéria, tais como as circunstâncias nas quais essa medida pode ser adotada, as pessoas autorizadas a solicitá-la, ordená-la e executá-la, o procedimento a ser seguido, entre outros elementos. Assim, considerando essa condenação e a censura internacional à violação de direitos humanos no sistema brasileiro, passo a análise das questões pertinentes. Quanto ao limite temporal, digo o seguinte, presidente. Inicialmente, a questão sobre a possibilidade de renovações de interceptações telefônicas foi examinada pelo plenário do Supremo, decidindo-se por admitir mais de uma prorrogação. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes: inquérito 2424, Tribunal Pleno, ministro César Peluso, HC 83515, Pleno, Nelson Jobim, relator, HC 106-129, da relatoria do
ministro Dias Toffoli. Transcrevo as emendas desses últimos 2 julgados. É possível a prorrogação do prazo de autorização para interceptação telefônica, mesmo que sucessivas, especialmente quando o fato é complexo, a exigir investigação diferenciada e contínua. E habeas corpus, possibilidade de se prorrogar o prazo de autorização para interceptação telefônica por períodos sucessivos, quando a intensidade e a complexidade das condutas delitivas investigadas assim o demandarem. Precedentes. Decisão proferida com observância das exigências da lei de regência. Assim, a interpretação fixada acerca da norma permite mais de uma renovação da medida. Penso que tal posição é efetivamente a mais adequada. A legislação pertinente define que a decisão será fundamentada sob pena de nulidade, indicando também a forma de execução da diligência, que não poderá exceder o prazo de 15 dias, renovável por igual tempo, uma vez comprovada a indispensabilidade do meio de prova. Está no artigo 5º da Lei 9296. Da leitura do dispositivo, resta claro que a locução "uma vez" diz respeito à necessidade de que a motivação demonstre a indispensabilidade do meio de prova, ou seja, não há na lei limitação à possibilidade de renovação sucessiva por igual tempo. Citando Gustavo Badarão, a busca da verdade do processo e os seus limites ainda é sempre o problema do prazo da duração de interceptação telefônica. Assentar que a interceptação telefônica somente poderia ser renovada uma única vez acarretaria, como já se observou, exagerada limitação aos meios de investigação no processo penal. Trata-se de medida pertinente, desde que devidamente motivada e limitada por critérios para a proteção de direitos fundamentais. Com relação ao prazo máximo para prorrogações, a decisão recorrida menciona o lapso de 60 dias. Tal prazo foi tomado de empréstimo do artigo 136, parágrafo 2º da Constituição, máximo de duração do estado de defesa. O paralelo decorreria da viabilidade da suspensão no curso do estado excepcional do sigilo das comunicações telefônicas. O raciocínio é de que, como o estado de defesa exige que a ordem pública ou a paz social estejam ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidos por calamidades de grandes proporções na natureza, ou seja, uma situação de excepcionalíssima gravidade, e ainda assim, em sua vigência, a suspensão do sigilo das comunicações poderia durar apenas 60 dias. Não haveria sentido de permitir a prorrogação das interceptações telefônicas por prazo maior, com fundamento em tese menos grave, prática de crimes. Nesse sentido, na doutrina geral do Prado, limite às interceptações telefônicas e à jurisprudência do STJ. Trata-se de linha argumentativa sofisticada, como se vê, mas que parte de um paralelo inexistente. O que ocorre durante o estado de defesa... Ministro, pausa, fale e bebe água. É a suspensão da cláusula de reserva de jurisdição, ou seja, as comunicações telefônicas podem ser interceptadas independentemente de autorização judicial. Por óbvio, a suspensão da garantia só pode ocorrer pelo prazo máximo de vigência dessa excepcionalidade institucional, 60 dias. Assim, a meu ver, não é exato afirmar que o estado de defesa limita o prazo de interceptação das comunicações. Dessa forma, o prazo do estado de defesa não é fundamento para limitar a viabilidade de prorrogação das interceptações. Contudo, é importante verificar se o princípio da proporcionalidade recomenda a adoção de um teto abstrato para a interceptação das comunicações. Vincular a interceptação telefônica a prazos absolutos é de complexa adequação à realidade. Por se tratar de medida investigativa de forma presencial, quem vota é o ministro relator, ministro Gilmar Mendes. Se presta não apenas a comprovar a autoria do crime que motivou a autorização, mas também a demonstrar a existência de outros crimes na pauta, recurso extraordinário à autorização 625263, Ministério Público Federal contra Isidoro Rosenblum Tronas. Não prevê cláusula de teto quanto ao prazo de prorrogação das interceptações de comunicações. No âmbito da União Europeia, a Corte Europeia de Direitos Humanos deriva o direito ao sigilo das comunicações telefônicas e telemáticas
do direito à correspondência, consagrado no artigo 8º da Convenção Europeia dos Direitos do Homem, de 1950. Note-se que o artigo 8º admite a ingerência da autoridade pública se prevista em lei. A Corte requer mais do que simples menção da interferência na legislação interna. Exige-se que o direito interno regulamente a questão com qualidade, de forma a evitar interferências abusivas na privacidade. Na análise da admissibilidade do caso Weber e Saravia contra a Alemanha, decidido em 29/6/2006, a Corte resumiu sua jurisprudência acerca de métodos secretos de investigação, afirmando que o direito interno deve impor limites quanto à natureza das infrações que autorizam a medida, à definição dos possíveis alvos das medidas, ao prazo máximo de duração da ordem, ao procedimento a ser seguido no exame e uso das informações obtidas, e às circunstâncias nas quais os registros podem ou devem ser destruídos. No entendimento da Corte Europeia, no entanto, a exigência de um prazo máximo de duração da ordem não exclui a possibilidade de renovações da medida. No caso Cruzan contra a França, decidido em 24/4/90, a Corte afirmou que a legislação francesa era defeituosa por não prever prazo de validade dos mandados de interceptação. A Lei 91.646, de 10/7/91, adaptou o direito francês ao entendimento da Corte Europeia, quando a medida passou a poder ser determinada por um prazo de até 4 meses, renováveis por iguais períodos. Já no caso Valenzuela-Contreras contra a Espanha, decidido em 30/7/98, a Corte Europeia assentou que a lei vigente por ocasião da ordem judicial de interceptação não protegia suficientemente o direito à privacidade, pela inexistência de previsão legal de duração da medida. No caso, então, em julgamento, a interceptação foi adotada em 85, na vigência da redação original da Lei de Enjuiciamento Criminal. Naquela época, a legislação espanhola não tinha previsão específica acerca da interceptação de comunicações instantâneas. Por ocasião da tomada de decisão pela Corte Europeia de Direitos Humanos, já estava em vigor a redação do artigo 579, alterada pela Lei 4 de 88. E a nova redação dispunha que a medida pode ser determinada por períodos de 3 meses prorrogáveis por idênticos períodos. Nessa decisão, não houve censura da Corte à redação da lei. O tribunal voltou a se debruçar sobre a legislação espanhola no caso Pedro Bugalho contra a Espanha. A Corte Continental afirmou que a alteração do artigo 579, promovida pela Lei 4/98, era um avanço importante, mas ainda protegia o sigilo de telecomunicações de forma insuficiente. Na decisão, no entanto, a Corte Europeia reconheceu que a jurisprudência interna vinha estabelecendo requisitos que, associados ao texto legal de 88, poderiam representar proteção suficiente. Mencionou-se especialmente a decisão da segunda Câmara do Tribunal Supremo, de 18/6/92. No que se refere à duração e às prorrogações da medida, esta última decisão exigia que o resultado das interceptações fosse, de tempos em tempos, enviado ao juízo, acompanhado de relatório. De posse do material, o juiz decidiria sobre o destino da medida, interrupção ou prorrogação. A decisão interna não estabelecia um teto para prorrogações da medida. A Corte Continental censurou a Espanha porque a decisão que determinou as interceptações, naquele caso, era anterior ao julgado do Tribunal Supremo, ou seja, não estava estabelecido marco interno de proteção suficiente ao sigilo de telecomunicações. Deixou-se consignado que a conclusão poderia ser diversa para interceptações posteriores à mencionada data. E a Corte Europeia, de fato, veio a pronunciar-se que, a partir de 18/6/92, o marco jurídico espanhol tornou-se suficiente em matéria de interceptação de telecomunicações. Ou seja, concluiu-se que a previsão de prorrogações periódicas das interceptações, sem uma cláusula de teto, eram perfeitamente válidas. O que se extrai é que, de acordo com o entendimento da Corte Europeia, o foco da proteção está na análise periódica dos requisitos da medida, não na garantia de que a medida não durará por prazo absoluto além do razoável. Em geral, os países europeus
não prevêem o prazo máximo para medidas Para o de voto, o ministro interceptação. Gilmar Mendes, ministro relator do feito. No Código de Processo Penal, a medida pode ser expedida para valer por, no máximo, 3 meses. Prorrogações são possíveis por igual período. Solução idêntica é adotada em Portugal, no artigo 187.6 do Código de Processo Penal. Na Itália, o prazo máximo de duração da medida é de 15 dias, prorrogáveis por períodos sucessivos de idêntico prazo enquanto permanecerem os pressupostos da medida. Julgamento sobre se é constitucional a possibilidade de prorrogações sucessivas do prazo de autorização judicial para interceptação telefônica. Acerca de interceptações telefônicas, no caso já mencionado, Escher e outros versus Brasil, sentença de 6/7/2009. Muito embora não tenha aprofundado a questão da viabilidade das renovações sucessivas, concluiu que a lei brasileira é, em tese, satisfatória, disse a Corte. Esses elementos permitem à Corte estimar que, em geral, essa lei resulta conforme a Convenção. Pode-se aventar que o legislador poderia perfeitamente adotar um prazo máximo para as interceptações. Inclusive, o projeto de lei 3272 de 2008, de autoria da Presidência da República, prevê o prazo máximo de 360 dias para a vigência total da medida, salvo em investigações de crimes permanentes. No entanto, na vigência da atual legislação, não parece viável estabelecer um teto com base exclusivamente na proporcionalidade. Tal princípio, muito embora se preste a controlar a duração das medidas investigativas nos casos concretos, não aponta para um limite temporal global preciso a ser abstratamente combinado com base em simples interpretação do direito. De qualquer modo, ressalto que a proporcionalidade deve ser empregada como guia para o controle das prorrogações nos casos concretos. Eu, então, passo, presidente, a considerar aqui o controle judicial da decretação e da renovação de interceptações telefônicas. E digo o seguinte: o direito penal é certamente um instrumento mais contundente do que se vale o Estado para disciplinar a conduta dos indivíduos. Na medida em que a pena constitui a forma de intervenção estatal mais severa no âmbito da liberdade individual e que, portanto, o direito penal e o processual penal devem revestir-se de maiores garantias materiais e processuais, o controle de constitucionalidade em matéria penal deve ser realizado de forma mais rigorosa do que aquele destinado a averiguar a legitimidade constitucional de outros tipos de intervenção legislativa em direitos fundamentais. Quem vota é o ministro Gilmar Mendes, relator do feito. Considerações a propósito dessa temática, dizendo, nesse sentido, o ministro segura um copo com água. O controle judicial para autorizar a decretação da medida e para permitir sua renovação deve ser consistente e visar a resguardar direitos fundamentais, determinando a restrição somente em casos em que se justifique solidamente Ministro, pausa, fala e bebe água. A adequação, a necessidade e a proporcionalidade do meio de obtenção de prova. Na pauta, recurso extraordinário 625-263, MPF contra Isidoro, Rosenblum, Tosman e outros. De Direitos Humanos, assentou-se. Nos procedimentos cuja natureza jurídica exige que a decisão seja emitida sem a oitiva de outra parte, a motivação e a fundamentação devem demonstrar que foram ponderados todos os requisitos legais e demais elementos que justifiquem a concessão ou a negativa da medida. Desse modo, o livre convencimento do juiz deve ser exercido respeitando-se as garantias adequadas e efetivas contra possíveis ilegalidades e arbitrariedades no procedimento em questão. Para verificar a validade da medida, é importante analisar o tipo de raciocínio a ser desenvolvido no deferimento da interceptação telefônica e sua prorrogação. A interceptação exige os requisitos do artigo 2º da Lei 9296, indício de autoria ou participação em crime punido com pena de reclusão e inviabilidade de obtenção da prova por outros meios. Para além disso, faz-se um raciocínio comum aos meios de prova invasivos, um juízo de ponderação, tendo, de um lado, a privacidade do sujeito passivo da medida e, do outro, as demais circunstâncias do caso concreto. Eu cito a doutrina sobre a inviolabilidade da vida privada e da intimidade, do artigo 5º 10, e digo, não há maiores dúvidas quanto à agressividade das interceptações telefônicas ao direito à vida privada. Como bem observa Paulo Guné Branco, a quebra da confidencialidade da comunicação significa frustrar o direito
do emissor de escolher o destinatário do conteúdo da sua comunicação. Para justificar uma agressão dessa ordem, as circunstâncias do caso devem demonstrar a necessidade da medida. Deve-se partir da projeção da probabilidade de obtenção da prova relevante para a investigação. Quando do controle sobre a renovação, por óbvio, para que se defira a medida passado o tempo considerável do fato, será necessária uma demonstração concreta da expectativa de que a medida será produtiva. Quando o que está em jogo não é o deferimento inicial da medida, mas sua prorrogação, os resultados anteriores das interceptações entram na equação. Se a interceptação leva a provas incriminatórias, surge provável que seu prosseguimento permita aprofundar a prova. Contrariamente, se da interceptação não surge nada útil para a investigação, menos provável que a prorrogação vá trazer novos elementos. Em suma, considera-se o resultado das investigações dos períodos anteriores para verificar a viabilidade de renovação da medida. Assim, a própria descoberta de provas incriminatórias por meio da interceptação pesa em favor da renovação, até que não haja fatos relevantes a investigar, quando a medida tornar-se-á irrelevante. Por outro lado, a inexistência de dados relevantes para a investigação nas gravações pesa em favor da suspensão da medida. Sua renovação dependerá de um esforço argumentativo maior, demonstrando a probabilidade de esperar resultado diverso no período subsequente. O conteúdo da fundamentação não deve limitar-se à transcrição das gravações, salvo se as conversas comprovarem de forma óbvia o crime e suas circunstâncias, o que, repito-se, não costuma ocorrer. Há que se fazer um mínimo de esforço para associar o conteúdo interceptado às teses trabalhadas na ação penal ou na investigação. Julgamento sobre se é constitucional a possibilidade de prorrogações sucessivas do prazo de autorização judicial para interceptação telefônica. Recurso extraordinário 625-263. Quem vota é o ministro relator, Sua Excelência o ministro Gilmar Mendes. No entanto, o compromisso com a hipótese inicial não é absoluto. No desenrolar dos acontecimentos, a hipótese pode ser confirmada com a descoberta de elementos que reforcem a prova do crime e suas circunstâncias e comprovem a autoria, infirmada com a descoberta de elementos que provem que o crime não ocorreu, ou que o alvo não contribuiu para ele, ou ampliada com a descoberta de elementos que levem à abertura de objeto de investigação para outros crimes e outros autores ou partícipes. No entanto, numas das vezes é fundamental que o resultado das investigações seja cotejado com a hipótese trabalhada. Deve-se demonstrar como as gravações tidas por relevantes parecem encaixar no contexto da investigação. No que se refere ao conteúdo, a fundamentação da prorrogação deve levar em conta o estado das investigações e o resultado dos períodos anteriores. Deve ser feita a avaliação da proporcionalidade da manutenção da medida, levando em consideração a interferência no direito à intimidade que a medida representa, a probabilidade de obtenção de provas relevantes para a investigação criminal e as demais circunstâncias do caso concreto. Além disso, a lei não obriga que o juiz seja informado do que se pretende para o futuro da investigação. Se a autoridade policial não tem disciplina e não faz um plano de encerramento da fase oculta e início da fase ostensiva das investigações, as medidas acabam se sucedendo sem limites. Seria importante que, de tempos em tempos, o material produzido fosse consolidado em um relatório e planejada a evolução das medidas investigativas a serem tomadas para o futuro. É necessário que se demonstrem os resultados que ainda podem ser aportados pelo meio de investigação em andamento, para justificar a necessidade de sua prorrogação. Por fim, a despeito de não se estar reconhecendo um limite temporal máximo para a prorrogação de interceptação de comunicações, muito me preocupam abusos na utilização da medida. Creio que temos que pensar em novas salvaguardas para os sigilos das comunicações. O cenário das comunicações avançou muito em complexidade e relevância nos últimos anos, de modo que a legislação atual se mostra desatualizada. Assim, deve-se ressaltar a importância de que o Congresso Nacional pondere a necessidade de atualização normativa sobre a temática, especialmente em relação às novas tecnologias e à compatibilização das investigações com a proteção dos direitos fundamentais. E, em conclusão, nessa linha, eu digo que é possível assentar as seguintes teses acerca da prorrogação da interceptação das comunicações. A medida de interceptação telefônica pode
ser prorrogada por períodos sucessivos de 15 dias, enquanto for necessária, adequada e proporcional. A análise de proporcionalidade da prorrogação deve levar em conta o resultado das investigações realizadas, especialmente a partir do material colhido nos períodos anteriores. Em caso de ausência de resultados incriminatórios, é necessário avaliar se, diante da suspeita inicial, ainda há justa causa para prolongar o tempo de interceptação. A fundamentação das prorrogações deve cotejar o material interceptado com as hipóteses investigativas trabalhadas. É necessário que se demonstrem os resultados que ainda podem ser aportados pelo meio de investigação em andamento, para justificar a necessidade de sua prorrogação. A decisão que autoriza a renovação da Vota o ministro Gilmar Mendes. Deve ser motivada em elementos concretos, com justificativa legítima, ainda que sucinta, a embasar a continuidade das investigações a partir das informações coletadas até o momento e os potenciais resultados ainda esperados. Assim, são ilegais motivações padronizadas ou reproduções de modelos genéricos sem relação com o caso concreto. E agora, então, eu passo à análise, presidente, do caso. Julgamento sobre se é constitucional a possibilidade de prorrogações sucessivas do prazo de autorização judicial para interceptação telefônica. Declarou a nulidade das provas resultantes das interceptações telefônicas que instruíram a ação penal 2006-70-0001-9980. O monitoramento telefônico, como já foi apontado, foi deferido em 5 de 7 de 2004 e prorrogado sucessivas vezes até o dia 30 de 6 de 2006. A medida foi deferida para investigar crimes contra a administração pública, contra o sistema financeiro nacional e lavagem de dinheiro. Conforme a representação inicial, pela quebra de sigilo de dados, a Receita Federal estaria investigando esquema de interposição de fraudulenta em importações, tendo como importadora aparente a BSD Industrial Importadora e Exportadora Limitada, supostamente para ocultar os investigados, importadores de fato. Além disso, os alvos usariam contas CC5 e outros esquemas para remeter valores ao exterior, cometendo evasão de divisas e lavagem de dinheiro. A decisão que decretou a quebra de sigilo de dados descreve os elementos até então existentes em desfavor dos alvos. A conduta consistiria na utilização de empresas de fachada para realizar importações. Haveria também evasão de divisas. A ação penal em andamento trataria da remessa de R$ 3.774.703,04 ao exterior de contas CC5 e possível lavagem de dinheiro pelo saque de R$ 13 milhões em espécie. Nos primeiros períodos, as prorrogações são parcialmente fundamentadas e o resultado das investigações é inconsistente. Os relatórios do período inicial não conseguem apontar fatos relevantes no período interceptado. Narra-se que foram captadas várias conversas relativas à importação de mercadorias. A primeira decisão de prorrogação, datada de 15 de 9 de 2004, fundamenta-se na relação entre conversas e objeto da investigação. Os relatórios do período seguinte transcrevem algumas ligações tidas por relevantes, mas de difícil vinculação a práticas criminosas. Afirma-se que as conversas suspeitas tratam de operações de importação e exportação de difícil compreensão por parte da equipe de policiais que acompanha a investigação. Por isso, postula-se o auxílio de auditores fiscais da Receita Federal no acompanhamento da medida. A segunda prorrogação foi deferida em 4 de 10 de 2004. No período seguinte, os relatórios transcrevem vários diálogos. Fala-se da compra de uma lancha com valor de negociação diverso do lançado na documentação. A terceira prorrogação da interceptação foi deferida em 20 de 10 de 2004. O subfaturamento da lancha é mencionado na decisão. No relatório seguinte, volta-se a falar sobre a lancha supostamente passível de apreensão. A prorrogação das interceptações foi deferida considerando os elementos produzidos no período anterior, em 3 de 11 de 2004. O relatório, no período seguinte, transcreve várias gravações. Há diálogos sobre a lancha. Afirma-se que, após analisar a documentação, a Receita liberou a embarcação. A prorrogação da interceptação foi deferida em 19 de 11 de 2004. O relatório do período seguinte transcreve vários diálogos sem valor probatório evidente.
O parecer do Ministério Público, datado de 1º/12/2004, é a primeira tentativa de extrair valor probante dos diálogos transcritos. Mencionam-se alguns pontos de relevo para a investigação revelados pelas interceptações. Fala-se da sucessiva constituição de pessoas jurídicas, com destaque para Millennium, com sede em Vitória, Espírito Santo, supostamente destinada a importar fraudulentamente malas e peças. Também fala-se da fraude de importação da embarcação e de possível exportação fraudulenta de televisores para o México. Essa análise é feita com base na avaliação dos auditores da Receita Federal das interceptações. A prorrogação das interceptações foi deferida em 2/12/2004. O relatório do período seguinte novamente transcreve diálogos sem valor probatório evidente. A prorrogação foi deferida em 17/12/2004. O relatório seguinte compila informações sobre pessoas físicas e jurídicas até então envolvidas. Novamente transcreve diálogos sem valor probatório. A prorrogação foi deferida em 10/1/2005. O relatório do período seguinte transcreve várias conversas sem valor probatório evidente. A prorrogação foi deferida em 25/1/2005. O relatório do período seguinte transcreve várias conversas com ênfase em apreensão de mercadorias por fiscalização tributária. A referência à possibilidade de liberação mediante pagamento de R$25 mil por container. A prorrogação foi deferida em 9/2/2005. O relatório seguinte limita-se a transcrever conversas captadas. A prorrogação foi deferida em 24/2/2005. Um dos fundamentos foi a identificação do suposto laranja do grupo Oswaldo Collodi. O relatório seguinte limita-se a transcrever conversas. A prorrogação foi deferida em 11/3/2005. Um dos fundamentos foi a provável utilização de servidor do Bacen pelo grupo. O relatório seguinte limita-se a transcrever conversas. A prorrogação foi deferida em 22/3/2005. Novo relatório limita-se a transcrever conversas. A prorrogação foi deferida em 5/4/2005. O relatório seguinte limita-se a transcrever conversas. A prorrogação foi deferida em 20/4/2005. O relatório seguinte limita-se a transcrever conversa. A prorrogação foi deferida em 3/5/2005. Nessa decisão, consignou-se que a medida já durava tempo considerável, pelo que se determinou a apresentação de relatório parcial dos trabalhos para a decisão acerca da persistência da necessidade da medida. Nova prorrogação foi deferida em 19/5/2005. O relatório seguinte limita-se a transcrever conversa. Julgamento sobre se é constitucional a possibilidade de prorrogações sucessivas do prazo de autorização judicial para a interceptação telefônica. Recurso extraordinário 625-263. Das investigações e objetivos para o futuro. Em atenção ao item 2 da decisão de Vossa Excelência, proferida a folhas 1073 e 1074, de que se tomou conhecimento através de contato com a Polícia Federal, vem o Ministério Público respeitosamente apresentar o relatório complementar de interceptação e monitoramento, elaborado pelo Departamento de Polícia Federal, bem como consignar que em reunião conjunta ocorrida nesta Procuradoria foram estabelecidas as seguintes metas para a investigação em curso, considerando em especial o considerável tempo ao longo do qual vem se desenvolvendo o monitoramento telefônico. Agilizar a obtenção de documentos necessários para comprovar a lavagem de dinheiro realizada pelo grupo no âmbito do procedimento criminal diverso, número tal, solicitar judicialmente seja determinada a realização de ação fiscal sobre cerca de 5 pessoas físicas e jurídicas específicas no bojo do inquérito policial instaurado a partir das notícias crime encaminhadas pelo COAF, em decorrência dos indícios de sonegação existentes, requerendo seja facultada à Receita o acesso aos dados bancários dos contribuintes, bem como desencadear a ação fiscal sobre outras empresas, inicialmente apenas uma, em decorrência de irregularidades fiscais já detectadas no âmbito interno da Receita Federal. Avaliar ao longo das diligências fiscais a necessidade de se requerer judicialmente medida de busca e apreensão no escritório de contabilidade do grupo, de Sérgio Voltolini. Perpetuar os monitoramentos, em princípio apenas até o dia 30 de agosto deste ano, para a partir de então se dedicarem os agentes empenhados na investigação a desenvolver a análise sistemática das informações colhidas, havendo continuidade do monitoramento a partir de então em relação a apenas 1 ou 2 números, isto com o objetivo princípio de manter conhecimento atualizado sobre
o que de mais importante acontece na organização, bem como sobre os números de telefone usados pelo grupo para posterior reativação dos monitoramentos quando de eventual desencadeamento de medidas diversas conjuntas. A partir da conclusão da análise sistemática de dados, promover as medidas de persecução criminal cabíveis. Dada a notícia de regularização de pendências cambiais de forma ilícita, considerando a gravidade dos fatos e ainda as repercussões injustas que essa espécie de ilícito poderá ter na esfera criminal se estiver sendo praticado rotineiramente, em especial em casos diversos de crimes contra o sistema financeiro de habilitação nacional, apurados por essa vara criminal, desmembrar desde logo a investigação referente a possível esquema de fraudes internas ocorridas no Banco Central, iniciando-se o monitoramento a partir do servidor Luciano. A prorrogação foi deferida em 9/6/2005. O relatório do período seguinte limita-se a transcrever diálogos. A prorrogação foi deferida em 20/6/2005. A decisão menciona indícios de fraude na importação de malas marca ICA-Class. O relatório do período seguinte limita-se a mencionar o conteúdo das conversas. A prorrogação foi deferida em 7/7/2005. O relatório do período seguinte limita-se a mencionar o conteúdo das conversas. A prorrogação foi deferida em 22/7/2005. O relatório do período seguinte adota a técnica mais consistente do que os anteriores. Passa a cotejar o conteúdo das gravações com o contexto das investigações. A prorrogação foi deferida em 5/8/2005. O relatório seguinte nem sequer relata o conteúdo interceptado. Apenas refere que está prevista a deflagração de ações fiscais contra pessoas envolvidas. A prorrogação foi deferida em 23/8/2005. O relatório do período seguinte limita-se a mencionar o conteúdo das conversas. A prorrogação foi deferida em 6/9/2005. O relatório do período seguinte limita-se a mencionar o conteúdo das conversas. A prorrogação foi deferida em 20/9/2005. Sobreveio petição do Ministério Público informando que os diálogos captados demonstrariam provável corrupção de 2 auditores fiscais da Receita em diálogos captados a partir de 29/8/2005. O relatório do período seguinte limita-se a mencionar o conteúdo das conversas. A prorrogação foi deferida em 5/10/2005. Fez-se referência à intermediação suspeita de contratos junto ao BNDES e possível corrupção de servidores da Receita. O relatório do período seguinte limita-se a mencionar o conteúdo das conversas. A prorrogação foi deferida em 19/10/2005. O pedido de prorrogação seguinte não foi nem sequer acompanhado de relatório do conteúdo do período vigente. A prorrogação foi deferida em 3/11/2005. O relatório do período seguinte limita-se a mencionar o conteúdo das conversas. A prorrogação foi deferida em 21/11/2005. O relatório do período seguinte limita-se a mencionar o conteúdo das conversas. A prorrogação foi deferida em 7/12/2005. A decisão faz referência a possíveis operações financeiras de mercado paralelo e tráfico de influência. O relatório do período seguinte limita-se a mencionar o conteúdo das conversas. A prorrogação foi deferida em 21/12/2005. Também o relatório do período seguinte limita-se a mencionar o conteúdo das conversas. Prorrogação deferida em 9/1/2006. O relatório do período seguinte afirma não terem sido localizadas conversas relevantes no período. A prorrogação foi deferida em 9/2/2006. As interceptações foram restringidas aos telefones dos alvos Rolando e Alteia. O relatório do período seguinte contextualiza as ligações. A prorrogação foi deferida em 1/3/2006. O relatório do período seguinte contextualiza as ligações. A prorrogação foi deferida em 21/3/2006, mencionando indicativos de prática de crimes revelados pelo produto da medida no período anterior. O relatório do período seguinte contextualiza as ligações. A prorrogação foi deferida em 18/4/2006, mencionando indicativos da prática de crimes revelados pelo produto da medida no período anterior. Os relatórios do período seguinte contextualizam as ligações. A prorrogação foi deferida em 16/5/2006. O relatório do período seguinte informa que, por acúmulo de trabalho, não foi feita análise do resultado das interceptações. A prorrogação foi deferida em 16/6/2006. Essa foi a última prorrogação deferida. O Tribunal ACO, por seu relator, ministro
Nilson Naves, fundamentou o seu entendimento, entre outros argumentos doutrinários, na falta de razoabilidade das renovações sucessivas, como já foi apontado. Se não de 30 dias, embora seja exatamente esse, com efeito o prazo da lei, por que não os 60 dias do estado de defesa? Ou por que não razoável prazo? Desde que, é claro, tenhamos decisão exaustivamente fundamentada, e não é aí mesmo prazo fora dos conceitos razoáveis. Relembremos que o recente projeto estabelece o prazo máximo de 360 dias ininterruptos, que eu, confesso-lhes, entendo ser uma demasia. Ora, não se interpretam, segundo Celso Maximiliano, também ocupou ele uma das cadeiras do Supremo Tribunal Federal, estritamente as disposições que restringem a liberdade humana de igual maneira, as que restringem a intimidade e a vida privada, concluindo, senhores ministros, meu entendimento, ao contrário do acórdão da 7ª turma do TRF da 4ª região, é o de que há, no caso, se não explícita ou implícita violação do artigo 5º da Lei 9296, assim violação ao princípio da razoabilidade. Daí que concedo a ordem a fim de reputar ilícita a prova resultante de tantos e tantos dias de interceptação das indicadas comunicações telefônicas, consequentemente nulos, tornem declarados, assim ficam, os pertinentes atos processuais. O ministro Paulo Galotti, em seu voto vista, também se filiou ao entendimento de que as sucessivas renovações da medida por quase 2 anos ultrapassaram os limites da razoabilidade, conforme trecho do seu voto a seguir transcrito. Remarcando o caráter excepcional da medida, cuja banalização é inadmissível e deve ser reprimida com rigor, tenho que a violação do sigilo telefônico dos pacientes por quase 2 anos, por decisões que não explicitaram de maneira suficiente a sua imprescindibilidade, o que exige também para as renovações, ultrapassou os limites da razoabilidade. Supesado o excessivo período de interceptações, o que impressiona, neste caso, é a falta de fundamentação das renovações da medida. As investigações partiram de hipótese inicial de trabalho bastante ampla. Já nos períodos iniciais, percebe-se que não houve dificuldade na identificação dos telefones dos alvos. Os números usados mantiveram-se mais ou menos estáveis durante toda a investigação. Contudo, foi penoso extrair significado das conversas gravadas, tanto assim que foi solicitado que a Receita Federal tivesse acesso ao material produzido. Essa dificuldade permeou quase todo o trabalho de investigação. Apenas no final de julho de 2005, quase um ano após o início da medida, passou-se a cotejar o resultado das interceptações com o contexto da investigação. A despeito da dificuldade, o auxílio da Receita Federal não foi usado suficientemente para elucidar o magistrado. Em apenas 2 oportunidades, as análises feitas pela Receita vieram aos autos, sempre juntadas pelo Ministério Público. Em 1º de 2004, na primeira tentativa de contextualizar o material obtido com as interceptações, e novamente com a notícia de possível corrupção de auditores fiscais da Receita Federal em diálogos captados a partir de 29 de 8 de 2005. Interceptados alguns telefones... Na pauta, recurso extraordinário 625-263. Julgamento sobre se é constitucional a possibilidade de prorrogações sucessivas do prazo de autorização judicial para interceptação telefônica. Quem vota é o ministro relator, excelentíssimo ministro Gilmar Mendes. Para prorrogações ilimitadas da medida. Desde o início, a ausência de resultados incriminatórios apontava em desfavor da renovação da medida, aumentando o ônus argumentativo para a prorrogação das interceptações. Contudo, as decisões que autorizaram as prorrogações não cotejaram o material interceptado com as hipóteses investigativas trabalhadas e nem demonstram que resultados relevantes ainda podiam ser apontados. Sem analisar elementos concretos, as motivações nestes autos foram padronizadas, basicamente reproduções de modelos genéricos que não podem ser considerados como legítimas a embasar a restrição de direito fundamental por sucessivas renovações, a totalizar mais de 2 anos de interceptações. Assim, a meu ver, presidente, a falha da fundamentação da prorrogação não foi algo eventual, mas uma deficiência que permeou todo o período, especialmente o primeiro ano de interceptações. Nesse contexto, tenho
também que as interceptações são nulas por deficiência de fundamentação. E por isso estou negando provimento ao recurso extraordinário. E estou assentando as seguintes teses, para fins de repercussão geral. Ou a seguinte tese: a medida de interceptação telefônica pode ser prorrogada por períodos sucessivos de 15 dias, enquanto for necessária, adequada e proporcional. A análise de proporcionalidade da prorrogação deve levar em conta o resultado das investigações realizadas, especialmente a partir do material colhido nos períodos anteriores. Em caso de ausência de resultados incriminatórios, é necessário avaliar se, diante da suspeita inicial, ainda há justa causa para prolongar o tempo de interceptação. A fundamentação das prorrogações deve cotejar o material interceptado com as hipóteses investigativas trabalhadas. É necessário que se demonstrem os resultados que ainda podem ser aportados pelo meio de investigação em andamento para justificar a necessidade de sua prorrogação. A decisão que autoriza a renovação da interceptação deve ser motivada em elementos concretos, com justificativa legítima, ainda que sucinta, a embasar a continuidade das investigações a partir das informações coletadas até o momento e os potenciais resultados ainda esperados. Assim, são ilegais motivações padronizadas ou reproduções de modelos genéricos sem relação com o caso concreto. É como voto, presidente. Muito obrigado, ministro Gilmar Mendes. Concedo a palavra agora à Sua Excelência, Excelentíssimo ministro Luiz Fux, presidente do STF. Que, com a anuência dos demais colegas, pede para antecipar o voto. Senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros, senhor vice-procurador-geral da República, doutor Humberto Jacques, a advogada doutora Flávia, advogados... À esquerda da mesa, o ministro Dias Toffoli. Antônio Carlos e doutor José Carlos, que foram à tribuna, todos que nos acompanham. Agradeço na pauta, recurso extraordinário 625-263, MPF contra Isidoro Rosenblum Trosman e outros. Concederam essa oportunidade de, por razões de retorno, julgamento sobre se é constitucional a possibilidade de prorrogações sucessivas do prazo de autorização judicial para interceptação telefônica. Relator pelo voto proferido, pela objetividade do voto que se fez distribuir e, com isso, facilita o meu trabalho. Estou acompanhando Sua Excelência, o eminente relator, senhor presidente. É como voto. E agradecendo mais uma vez aos que me precedem. Muito obrigado. Muito obrigado, ministro Dias Toffoli. Passo agora a palavra à Sua Excelência, o ministro André Mendonça, para o voto. Minha saudação a Vossa Excelência, senhor presidente, às estimadas ministras Carmen Lúcia e Rosa Weber, ao eminente relator, também fazendo referência ao brilhante voto trazido por Sua Excelência, senhores ministros, senhor subprocurador-geral da República, nosso vice-procurador, doutor Humberto Jacques, aos nobres advogados também, que também brilhantemente sustentaram da tribuna do Supremo, também de modo muito sintético, eu vou aderir a íntegra do voto de Sua Excelência, o eminente relator, apenas ressaltando que na juntada de voto que farei oportunamente, entendo que, apesar de em alguns momentos haver decisões no curso do tempo, onde havia apresentação de justificativa e fundamentação para as prorrogações que haviam sido feitas, entendo que, na grande maioria das decisões, e eu elenco aqui também, como fez o eminente relator, várias oportunidades onde as prorrogações foram feitas quase que num piloto automático de medidas, que entendo, em função disso, dado também o período em que essas prorrogações aconteceram, e me filiando, o eminente relator cita o Tribunal Europeu de Direitos Humanos, e penso que, no âmbito internacional, é um tribunal de referência na análise da validade da prova, e ele busca cotejar não somente um momento específico, mas também o justo processo num contexto amplo de análise, e dentro dessa amplitude, eu entendo que
não houve uma fundamentação em várias oportunidades apta a justificar as prorrogações havidas. Então, eu só faço uma breve referência que na 33ª prorrogação, ocorrida após 1 ano e meio do início da autorização judicial para interceptação das comunicações telefônicas, consta que, para este período do relatório policial, não conseguimos identificar nenhuma ligação de cunho relevante. Então, isso me chamou a atenção também, e são, em breves palavras, as razões que me fazem acompanhar o eminente relator, ministro Gilmar Mendes. Muito obrigado, ministro André Mendonça. Passo a palavra agora à Sua Excelência, o ministro Nunes Marques. Senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros, senhor vice-procurador-geral da República, senhores advogados, meu boa tarde a todos. Para o voto, Nunes Marques, ministro do STF. Mas eu percebo que ele em nada inova ao quanto foi trazido pelo eminente relator, que bem abordou a preocupação com a razoabilidade, com a duração do Todos tempo, os ministros estão no plenário causa físico do STF. Necessária nas fundamentações para que se desenvolva a persecução penal de uma forma justa e equilibrada. Então, eu faria a juntada de voto e apenas acompanho o eminente relator e aguardo, eventualmente, alguma proposta de ajuste, mas, no momento, acompanho também Sua Excelência em relação à tese fixada. Pois não, ministro Nunes Marques, agradeço. Concedo a palavra agora à Sua Excelência, o ministro Alexandre de Moraes. Boa tarde, presidente. Cumprimento a Vossa Excelência, cumprimento a ministra Rosa, vice-presidente, ministra Carmen, ministros, doutor Humberto, vice-procurador-geral à esquerda da mesa, Alexandre de Moraes, ministro do STF. Para o voto. Flávia Hall, o doutor José Carlos, doutor Antônio Carlos de Almeida Castro. Na pauta, recurso extraordinário 625-263, MPF contra Isidoro Rosenblum Tosma e outro. Independentemente do caso concreto, eu vou pedir realmente assim, um cuidado muito grande com a tese a ser aprovada. Com todo respeito ao eminente ministro Gilmar Mendes, essa tese acaba com a interceptação telefônica. Se nós queremos acabar com a interceptação telefônica, então, aí não há problema. E por que isso? Interceptação telefônica já é, hoje, um meio muito inútil de prova. Essa é a verdade. A partir dos aplicativos, WhatsApp, e agora o famoso Telegram, é muito difícil alguém ser capturado numa interceptação telefônica. Tem que ser muito amador, realmente, para que possa ser capturado. Hoje, a dificuldade de interceptar o crime organizado é muito grande. O ministro André sabe, foi ministro da Justiça. A Polícia Federal quase não usa para grandes... Usa, mas não tem eficácia para grandes operações a interceptação telefônica. Mas, dependendo da tese, nós vamos ter uma enxurrada de ações tentando anular o que era eficaz. A interceptação telefônica, só em filme e série norte-americana, é que se pega nos primeiros fim de semana. Então, intercepta o telefone, o criminoso atende e fala, tudo bem, eu matei realmente a pessoa. Não existe isso. São meses, às vezes anos. Esse prazo não é excessivo. O que é diminuto é o prazo inicial da nossa lei de 30 dias. Isso é diminuto. Se nós formos o direito comparado, não existe prazo inicial de 30 dias. E aí começa essa dificuldade. A cada 30 dias tem que renovar. Olha, às vezes em 30 dias não se pega uma. Hoje não se pega nenhuma, mas à época não se pega uma conversa importante. Olha, e aí a minha preocupação. Há toda uma base para a interceptação. A primeira, depois aqui eu vou ler o trecho, a primeira decisão do juiz é fundamentadíssima.
Agora, no primeiro dos 30 dias não se pegou nada. Ah, não pegou nada, não pode mais prorrogar. Há toda a base para a interceptação. É um trabalho de investigação, um trabalho detalhado. Isso vale para tráfico de entorpecentes, isso vale para terrorismo, isso vale para milícias. É um trabalho que vai sendo feito. Às vezes se pega um dado, como aqui na investigação, um nome de um contador, e a partir daí começa uma outra hipótese de investigação. Não é possível se exigir que a cada 30 dias, para renovar, fale, olha, nos outros 30 dias eu peguei alguma coisa, então agora eu posso continuar. Se pegou, não precisaria nem continuar. Na verdade, a continuidade disso, a continuidade da interceptação se dá exatamente porque, apesar da base probatória que permitiu ao juiz deferir a interceptação, ela ainda não foi eficaz, porque é um meio de prova dificílimo. Eu volto a dizer, hoje quase impossível. Mas, à época, é um meio de prova dificílimo. Por isso, aqui eu estou até começando de trás para frente, até para não tomar muito o tempo, na tese de repercussão geral, em que pese eu concorde com alguns tópicos, obviamente, como disse o ministro relator, no item 4, são ilegais motivações padronizadas ou reproduções de modelos genéricos. Agora, por exemplo, a fundamentação das prorrogações deve cotejar o material interceptado com as hipóteses investigativas trabalhadas. E se nada foi interceptado ainda? E se sabe, às vezes o trabalho policial tem fotografias das pessoas entrando na casa de aquele que está sendo investigado, aquele que já há delação, há interceptação, mas ainda não se conseguiu pegar a voz da pessoa. Não tem o que se cotejar. Então, nós precisamos tomar cuidado, porque isso, retroativamente, vai anular grandes condenações de tráfico de drogas, grandes condenações de corrupção. Porque não é possível cotejar algo que ainda não se obteve. E eu volto a dizer, nas grandes, se nós chamássemos peritos aqui de investigação, nas grandes investigações, esse prazo não é um prazo excessivo. Nas grandes corrupções, grandes contrabandos, organizações criminosas. Então, eu nem vou, aqui até porque nisso concordamos todos, a possibilidade de renovações sucessivas, desde que fundamentadas. Então, eu passo isso adiante. Agora, o que é importante, eu gostaria que, essa é a minha divergência com o eminente ministro relator, o que é importante há uma primeira decisão fundamentada, como houve, aqui eu transcrevo no meu voto. Há uma segunda decisão fundamentada. Entre uma e outra, às vezes realmente não se pegou nada. E que foi a decisão que o eminente ministro André Mendonça leu. Não se pegou nada, porque não se pegou, ninguém falou no telefone. Mas deve-se continuar. E, obviamente, se prorrogar o efeito daquela decisão, isso quer dizer que o juiz se deparou. Se não, também, na prática, o juiz vai repetir no computador, vai repetir o que repetiu anteriormente. O que deve ser afastado, presidente, eminente relator, o que deve ser afastado, realmente, é uma primeira decisão, as decisões iniciais, as decisões que fundamentam aqueles chapões. Presentes os requisitos do artigo tal, da lei tal, sem análise do caso concreto. Mas se exigir a cada 30 dias que reanalise tudo, quando, obviamente, a necessidade da medida está demonstrada desde o início e ainda não se interceptou, e eu digo, olhando retroativamente, porque hoje realmente isso perdeu muito de importância. Isso é extremamente perigoso. O pleito
eu cito aqui, no caso concreto, o pedido inicial do afastamento do sigilo telefônico foi formulado pelo Ministério Público em 13/5/2004. Nessa época, ainda a interceptação telefônica realmente era um meio de prova importantíssimo. O doutor Humberto sabe muito bem disso, acompanhou toda essa evolução também pelo Ministério Público. Em 17/5/2004, o pleito foi acolhido. Eu não vou aqui repetir tudo, mas o juiz fala, relata o Ministério Público que há algum tempo investiga as atividades do grupo Troisman, mais conhecido como Grupo Sandal Bicicletas, e que ele se utilizaria habitualmente de empresas de fachada, e o juiz vai analisando os locais que utiliza, analisa, fala do COAF, que o Ministério Público Federal recebeu comunicados do COAF, relatando transações financeiras de responsabilidade do grupo, que envolveriam saques em espécie de até 13 milhões, que o grupo já é investigado em outros inquéritos, em ações penais, havendo registro, por exemplo, de depósitos de R$ 3.764.703 pela Sandal do Brasil Bicicletas, em contas titularizadas por laranjas e que alimentariam contas CC5, o que é indício de evasão fiscal. Além disso, diz o juiz, o extenso relatório anexado ao pedido do Ministério Público Federal. Ou seja, o juiz analisou ponto a ponto, como a lei exige. Demonstrada a necessidade, não foi aqui uma investigação que se iniciou, como há realmente, às vezes, erros, mas que se iniciou com a interceptação. Vamos interceptar para ver se a gente acha alguma coisa. Não. Havia relatório do COAF, haviam outros inquéritos, houve toda uma investigação onde se demonstrou a necessidade da realização da interceptação. E, a partir disso, de 30 em 30, vai sendo renovado, mas, obviamente, a necessidade inicial, ela não se desfaz porque em 30 dias, ou 60 dias, ou 120 dias, nada foi achado. Em 5/7, houve novo pedido do Ministério Público. E, de novo, veja, o juiz decidiu, em 5/7, houve a decisão do pedido feito em 2/7/2004. E, de novo, detalhadamente, o juiz vai, coloca o amparo legal, o pleito encontra no ordenamento jurídico, fundamentos, e aponta as operadoras, ou seja, isso vai sendo analisado. Decisão de 6 de agosto, 25 de agosto. Tanto a necessidade desse meio de prova foi demonstrada que a denúncia do Ministério Público tem forte base nas provas obtidas mediante interceptação telefônica. E tanto que se pretende anular todo o processo com base em eventual ilicitude da interceptação. Veja, isso corrobora a importância para esse caso concreto, a importância que foi a utilização desse meio de prova, interceptações telefônicas. E insisto novamente, não foi a pescaria, como se diz. Houve toda uma investigação antes, indícios de evasão, indícios de fraude, de depósitos, e a partir disso a necessidade de interceptação que se mostrou, volto aqui a insistir, se mostrou eficaz, porque a denúncia depois também se baseia na interceptação. Há todo um mecanismo, já havia a materialidade, para se chegar à autoria dos mandantes, houve necessidade de interceptação telefônica. Então, eu não vislumbro aqui nenhuma irregularidade, nenhum abuso, nenhuma desproporcionalidade. As decisões foram realizadas. Uma decisão menor que a outra, porque, eventualmente, não havia nada a complementar, mas o juiz analisou. De 30 em 30 dias, houve essa análise. A análise dos requisitos foi feita desde o início. A importância da interceptação telefônica foi
verificada e a eficácia também foi realizada. O juiz singular, inclusive, debruçou-se aqui sobre as alegações de deficiência da fundamentação das decisões judiciais que autorizaram e prorrogaram o afastamento do sigilo. Isso foi alegado, é o volume 1, folhas 223 e 224, e o juiz singular detalhadamente afasta essa argumentação da defesa de insuficiência de fundamentação, deficiência de fundamentação. Diz o juiz, item 31 da sua decisão, em que pese a reclamação dos defensores quanto à suposta falta de fundamentação das decisões judiciais, leitura atenta do procedimento lhes tira a razão. A decisão inicial encontra-se nas folhas 30 a 31 do apenso tal, tendo esse juízo se reportado não só aos fundamentos expedidos pelo Ministério Público Federal e ao relatório que instrui a petição inicial, mas também e principalmente aos inquéritos instaurados para apuração de crime de evasão de divisas, já em trâmite, e ao procedimento investigatório das operações suspeitas, então investigadas no já mencionado processo 2004, número tal. Tais elementos referidos pelo juízo, por si só, autorizavam a quebra do sigilo telefônico e ainda a diligência de interceptação telefônica. No decorrer do feito, continua o juiz no item 32, foram prolatadas diversas decisões de interceptação telefônica e de prorrogação das diligências. A interceptação, de fato, teve duração considerável. Não há que se falar, porém, em falta de fundamentação das decisões de afastamento do sigilo telefônico e prorrogação das interceptações. Como se infere, exemplificamente, aí cita as páginas das decisões. Todas elas foram fundamentadas. E continua, as decisões podem ser sucintas, como é próprio da dinâmica de um processo de investigação. Registre-se que no decorrer da interceptação foram captados diálogos que sugeriram a prática de diversos crimes, como contrabando e descaminho, cooptação de servidor do Bacen, possível tráfico de influência junto ao BNDES, operações do mercado negro de câmbio, etc. E cita as folhas, o que justifica a duração de diligência. Ou seja, o encadeamento da investigação mostrou a necessidade das prorrogações das interceptações telefônicas. Cumpre ainda observar que as decisões mais relevantes para a formação da prova no presente processo e que implicavam na interceptação dos terminais utilizados pelos auditores fiscais, porque se chegou um momento que houve a necessidade também dessa interceptação em relação aos auditores fiscais. Mas já tem 1 ano e meio a investigação, então nós chegamos aos auditores, vamos parar porque tem 1 ano e meio. Essas investigações levam tempo. O crime, da mesma forma que o crime é organizado, a investigação deve ser Quem organizada. Vota é o ministro Alexandre de Moraes. Deve ter paciência para se chegar a uma conclusão efetiva, como foi parte da aqui plateia, poltronas caso. vazias. Então, cumpre ainda, como disse, observar que as decisões mais relevantes para a formação da prova no presente processo, utilizadas pelos auditores fiscais, foram cumpridamente fundamentadas. Cito apenso em relação a José Luiz Alteia, originando até mesmo o procedimento em separado no caso de Adriana. E continua aqui o juiz, passo a passo, afastando as alegações da defesa, dizendo, e repito aqui o trecho, e eu havia já dito com as minhas palavras, digo agora com as palavras do juiz, que as decisões podem ser sucintas, como é próprio da dinâmica do processo investigatório. A primeira decisão foi com mais conteúdo, porque aí sim se analisou tudo. A segunda também, a partir daí, os requisitos não se alteraram. E volto a dizer, a análise da decisão de recebimento da denúncia mostra, se nós olharmos a análise no recebimento da denúncia, mostra que os diálogos obtidos a partir da interceptação telefônica foram fundamentais, imprescindíveis, não só para a denúncia, mas também para o recebimento da denúncia. Ou seja, está demonstrado aqui uma investigação bem feita,
Uma investigação que não se iniciou com a interceptação foi obtida a partir já de inúmeras provas, uma interceptação eficaz a partir de uma investigação eficaz e que agora se pretende anular toda essa investigação. Na sentença, mais adiante, os diálogos captados também por meio das interceptações, da mesma forma, serviram detalhada e extensivamente como fundamentação para a condenação dos recorridos, mostrando aqui a eficácia desse meio de investigação lá atrás, né? Começou em 2004, ou seja, quase 20 anos, onde era realmente importante. Então, presidente, eminente ministro relator, com todas as vênias ao detalhado voto do eminente relator, eu divirjo no caso concreto, eu dou provimento ao recurso extraordinário para declarar a validade das interceptações telefônicas realizadas e todas as provas dela decorrentes. E, em relação à tese, depois vou aguardar, porque eu não descarto totalmente a tese do eminente ministro Gilmar Mendes. Acho que nós precisaremos discutir alguns tópicos, exatamente e principalmente aqueles que só permitem a continuidade se nos 30 dias anteriores se captou alguma coisa. E aí realmente ficaria difícil, e o meu receio é uma anulação, um efeito dominó em relação a todas as interceptações. É o voto, presidente. Eu agradeço a Vossa Excelência, ministro Alexandre. E também nós temos que levar em consideração que, nesses casos de objetivação do recurso extraordinário, nós podemos fixar uma tese e julgar o caso. Intervém o ministro Luiz Fux, presidente da Suprema Corte. Em parte, numa coisa que o nosso Excelência diz, não, hoje a interceptação telefônica ela é absolutamente inócua. Mas não é absolutamente não, mas perdeu muito. Pela nossa experiência no âmbito penal, os grandes crimes, quem tenha lido tudo que aconteceu na Operação Mãos Limpas, e depois a vítima ela é atingida exatamente quando ela relaxa. Mas hoje em dia, por não acreditar na interceptação telefônica, a criminalidade também relaxa. E ela pega exatamente nessas interceptações quando ela está mais relaxada. Mas aí a criminalidade mais amadora, né? A criminalidade organizada hoje também relaxa. Troca de celular pré-pago a cada 24 horas para usar o WhatsApp, mesmo sabendo que o WhatsApp não é interceptado, troca a cada 24 horas. Às vezes relaxa, só que a título de ilustração, uma grande quadrilha que estourava em São Paulo e Minas Gerais, caixas eletrônicos, e tinha esse modus operandi, 27 caixas eletrônicos em São Paulo e Minas Gerais, 24 horas trocava todos. Um deles, por preguiça de pegar mais dinheiro, pagou com cartão de crédito. E aí foi pego por causa disso. Então, às vezes, relaxa. Mas, quando relaxa, nós temos que aproveitar. Exatamente. Não, presidente, só para deixar claro que aqui, de fato, eu fiz essa leitura, eu sei até cansativa, exatamente por conta da prorrogação. É isso que nós estamos discutindo, nós não estamos discutindo outros aspectos, e nem vamos reformar a lei. Talvez a lei já devesse até ter sido reformada para ter um início mais amplo, como vimos em relação aos modelos de direito comparado. Mas intervém o ministro relator, ministro Gilmar Mendes. Se fez uma repetição das prorrogações sem nenhum cuidado de fundamentação, e é para isso que eu estou chamando a atenção. É claro que eventual anulação, como nós fazemos em vários casos em relação às provas decorrentes da interceptação, não afasta as provas já existentes. Houve aí quebra de sigilo, houve fiscalização pela própria Receita. Portanto, o argumento ad terrorem trazido pelo ministro Alexandre não me impressiona neste
Não foi, ministro Gilmar, argumento de terror. No caso concreto, exatamente se anulando as interceptações, se anula toda a investigação realizada. Nesse caso, o STJ já tinha anulado. Alexandre de Moraes. Estamos apenas negando o provimento ao... Eu estou dando provimento. Não, mas eu digo, no meu caso, nós estamos apenas negando. Mas isso, presidente, era só... Esse debate é importante, né? Muito embora nós tenhamos a possibilidade de julgarmos a tese e o caso concreto separadamente. Mas vamos fazê-lo isso a partir de amanhã. Tá bom. Tá bem? Obrigado. Que já terminamos o horário da sessão. Então, eu declaro encerrada a sessão. O ministro gostaria de usar a palavra? Não, estou impedido. Está impedido. Eu estou só prestando atenção. Está tão atento que... Porque Vossa Excelência prestou tanta atenção em mim do que eu estava falando. Eu sempre presto atenção quando Vossa Excelência fala. Então, para nós continuarmos amanhã um julgamento mais devagar, né, ministro Fachin, Vossa Excelência produziu o seu voto também com a... De acordo, presidente, até porque agora com a divergência, independentemente da posição que vai se adotar, pelo menos a mim me parece a necessidade de um cotejo analítico das posições e creio que prosseguir amanhã seja o mais adequado com Vossa Excelência. Na pauta, recurso extraordinário 625263. Colaboradores, aos suas excelências, o ministro, vice-procurador-geral, os advogados, e declaro encerrada a sessão.